O vídeo de hoje é um alerta para você que está estudando francês e quando você vê um ne, você já pensa necessariamente, automaticamente numa negativa. Então quando você vê um ne que, você pensa pronto, é uma negativa. Fala pessoal, bem-vindos ao Francês com Luiz de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que deixa muita gente em dúvida e que causa muita confusão, que é o ne que. O ne que, ele não significa não, ele significa somente. Ou apenas, né? Então ele é o contrário de não, ele é o que causa muita confusão porque ele é o contrário do que aparenta. A gente está acostumado no francês a ver o ne antes de um verbo e já pensar numa negativa. Olha a diferença dessas duas frases. Je ne bois pas de café, que significa eu não bebo café, e agora a gente tem je ne bois que du café, que significa eu só bebo café. Você percebe que elas têm um sentido oposto, por isso a gente não pode olhar o ne e automaticamente pensar numa negativa, depende do que vem após o verbo. Quando eu tenho uma negativa real, eu tenho o pas, o jamais, o rien, personne, ou qualquer outra negativa logo após o verbo. O ne que ele tem uma função diferente, a função de exclusividade, então ele é usado no sentido de somente, como sinônimo de seulement. Como que eu identifico o ne que? Quando eu tenho um ne e depois do verbo eu não tenho uma negativa, normalmente eu vou encontrar o que em algum momento da frase, e o que vai indicar a que eu me refiro com aquela exclusividade. Tudo que tiver no meio do ne que é o que eu me refiro como exclusivo. Por exemplo, na frase Il ne mange que des légumes. Então, ele só, o ne que, está cercando o mange, ele só come legumes. Ou Il n'a que 20 ans. Ele só tem 20 anos. Certo? Então, quando a gente for usar o ne que, a gente vai colocar no meio dele aquilo aqui, eu estou dando exclusividade. Então tomem muito cuidado, não coloquem na cabeça, não gravem na cabeça a ideia de que o ne sempre vai introduzir uma negativa. Isso não é necessariamente verdade. Se eu tiver um ne e logo depois do verbo eu não tiver uma negativa, provavelmente eu estou lidando com uma situação em que eu tenho um ne que. E esse ne que, ele dá esse sentido de apenas, é só isso. Ok? Então ele é o contrário de uma negação. Toma cuidado, essa aqui é bastante importante, salva esse vídeo, manda pro seu amigo que tá aprendendo francês, porque isso aqui pode salvar vidas. Imagine se você quer falar que não pra alguma coisa e você fala que só quer aquela coisa. Isso pode causar uma baita confusão na comunicação. Tudo bem? E se você quiser entender mais sobre o ne que e outros assuntos também confusos como esses, não deixe de conferir nosso curso no site francescomluis.com. Lá você encontra uma aula completaça sobre ne que e vários outros assuntos que podem te dar uma dor de cabeça danada.